Olá, nesta aula nós vamos conversar sobre recursos no processo do trabalho. Recursos no processo do trabalho tem algumas peculiaridades para quem está acostumado a estudar processo civil. Os prazos, em especial, são um pouco diferentes e o nome dos recursos na Justiça do Trabalho, aqui no processo do trabalho, também é um pouco diferente. Mas em que momento que acontece essa parte recursal? Pode acontecer em qualquer momento uma decisão do juiz, mas na Justiça do Trabalho, o mais comum acontecer é a partir da sentença. Tivemos a sentença, temos um recurso que cabe, e depois, em outras fases, também temos outros recursos, assim como o recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos de declaração, que não é especificamente um recurso, mas é tido como um recurso, por quê? Porque eu estou querendo que aquela decisão judicial seja revista, não necessariamente pelo tribunal superior, como é o caso do recurso ordinário, recurso de revista, mas pelo próprio juiz em que proferiu aquela decisão, eu quero que ele esclareça algo. No decorrer aqui da nossa aula, eu vou mencionar para vocês sobre o embargos de declaração. Vou compartilhar um slide para ficar mais fácil a visualização, para que vocês possam fazer algumas anotações com relação a isso, tá? Recursos. Então, temos a fase recursal, em que é aquele momento em que eu quero que alguma determinada decisão, uma sentença ou um acordo seja revisto, em especial por um tribunal superior, tá? Então, são os meios que as partes dispõem para recorrer da sua insatisfação numa decisão judicial. Vou aos pontos específicos, porque essa aula, o objetivo é dela ser um pouco mais dinâmica, não necessariamente tanto conceitual, tá? Então, antes de iniciarmos falando de cada recurso previsto na Justiça do Trabalho, precisamos observar que, assim como a petição inicial, lá, tanto usando 319 quanto 840 da CLT, nós temos alguns requisitos que precisam preencher a petição inicial. Nos recursos, a mesma coisa, mas nós não chamamos dos requisitos da petição inicial, nós chamamos de pressupostos de admissibilidade dos recursos, que todos os recursos em que eu for protocolar para um tribunal superior analisar, eu preciso ter esses pressupostos de admissibilidade sob pena de não conhecimento do meu recurso, tá? Esses pressupostos de admissibilidade, eles são divididos em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos, eles também são conhecidos como pressupostos subjetivo, que tem qual que é a finalidade? Ele tem por finalidade apresentar os atributos que a parte que deseja recorrer. E quais são esses pressupostos intrínsecos? Deixa eu voltar. Os pressupostos intrínsecos ou os subjetivos, eles são a legitimidade. Vamos lá. Eu tenho esses três. Legitimidade, que é o quê? A parte é legítima para recorrer. Quem é uma parte legítima para recorrer dentro daquele processo? As partes que estão em jogo ali naquela demanda. Autor, réu, reclamante, reclamado, tá? Capacidade. Eu preciso ter capacidade postulatória. Eu preciso, se eu não tiver uma capacidade, eu preciso de alguém que me represente, tá? Então, eu preciso ser capaz. E se eu não sou capaz daquilo, eu preciso um tutor, um curador, eu preciso ter capacidade. E por que essa capacidade? É necessária essa capacidade? Porque em muitas questões, a fase recursal é uma fase mais difícil, em que eu preciso observar esses pressupostos, que se eu não observar, o meu recurso pode ser não conhecido. É diferente da petição inicial, que eu posso ir lá na vara e protocolar, ou ir lá na vara e fazer minha reclamação oral, e quem estiver lá na vara vai digitar para mim. Nos recursos já não acontece dessa forma, tá? E o interesse? O interesse é o quê? A vontade de eu recorrer. Tá, eu quero recorrer? Beleza, eu posso ter visto uma decisão e ter analisado e falado assim, tudo bem,
até cabe um recurso, mas não é do meu interesse recorrer, porque nesse momento o que eu vou recorrer vai ser valor mínimo. E não acho que não vale a pena esperar todo esse tempo. Então, eu preciso ter um interesse. Eu não sou obrigada a recorrer de uma decisão judicial em que eu não queira, mesmo eu achando que é passível de recorrer, tá certo? Esses são os pressupostos intrínsecos em que eu devo observar quando estou falando da fase recursal: legitimidade, capacidade e interesse. Já os pressupostos extrínsecos, eles também são chamados de objetivos. Intrínsecos, subjetivos. Extrínsecos, objetivos. E o que isso quer dizer? Quer dizer algumas questões que eu preciso obrigatoriamente observar também, senão aquele meu recurso não vai ser provido. E existem alguns aí que a gente vai falar, vou falar deles dos principais aqui, que é, assim, extrema necessidade e que não pode deixar passar no momento do meu protocolo, do meu recurso, tá? Que é o cabimento. Cabimento e adequação, eles estão meio juntos, tá? Cabimento, qual o recurso que cabe àquela decisão? É um recurso ordinário, um recurso em revista, um agravo de instrumento, um agravo de petição? O que é? Eu tenho que observar qual é o recurso que cabe ali naquele momento daquela decisão. Já a adequação, ela está dizendo no seguinte sentido: eu preciso adequar esse recurso com a legislação, o que a CLT me pede, para que ele seja analisado da melhor forma. Eu preciso adequar ele ao ordenamento, eu preciso adequar ele ao tipo de recurso que ele é, para que ele tenha um conhecimento. Então, o cabimento e a adequação, eles andam juntos. Cabimento, qual recurso que cabe ali daquela decisão e como é que eu vou adequar, qual o estilo que eu tenho que fazer esse recurso, porque um recurso ordinário é um pouco diferente de um recurso de revista. Então, eu tenho que adequar a forma que é aquele recurso que eu estou querendo fazer. Tempestividade, isso é muito importante, é um dos pressupostos extrínsecos mais importantes da fase recursal, que é a tempestividade. E o que é isso? É o recurso estar dentro do prazo. Na Justiça do Trabalho, nós vamos aprender que cada recurso tem seu prazo. A maioria deles tem um prazo de 8 dias. Então, eu preciso protocolar, fazer aquele meu recurso dentro do prazo, sob pena dele ser indeferido, porque ele está intempestivo, ou seja, fora do prazo. Regularidade de representação. Eu preciso ter um advogado, eu preciso estar representado da melhor forma nesse momento para apresentar o meu recurso, porque senão ele também pode não ser conhecido, tá? Aqui nós temos um ponto bem importante dos pressupostos extrínsecos, que é o preparo. Quando falamos em preparo na Justiça do Trabalho, nós não estamos falando só das custas judiciais, que são aquelas custas que ficam para o Poder Judiciário. Aqui, nós estamos falando do depósito recursal também. O depósito recursal, ele é como se fosse uma espécie de uma garantia ao juízo daquela parte que quer recorrer, porque geralmente a parte que quer recorrer, ela acabou perdendo aquele processo. E muitas vezes ela vai ter que pagar, porque quando falamos de Justiça do Trabalho, estamos falando de verbas alimentares, em regra são valores. Então, a parte que perde, geralmente, tem que pagar algum valor para a outra. Então, como garantia que essa parte vai recorrer, mas eu tenho essa garantia que, mesmo ela recorrendo, ela vai pagar, digamos assim, eu tenho o depósito recursal. O preparo, como falei, é uma das coisas mais importantes. E o preparo, ele se dá com as custas judiciais, que essas custas ficarão para o Poder Judiciário, pelo fato de você estar utilizando, entrando com recurso, querendo que seu recurso seja analisado novamente por um tribunal, ou melhor, sua sentença seja analisada novamente por uma instância superior, e o depósito recursal é aquele valor em que eu vou dar como uma espécie de garantia, não fica ao Poder Judiciário. Depois esse valor pode ser abatido aí, tá? Então, para toda a fase recursal, tanto para o
TRT, né, os TRTs, Tribunal Regional do Trabalho, tanto quanto ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, eu preciso observar se aquele recurso específico me pede o preparo, tá? E daí nós temos aqui, hoje, o limite de depósito de interposição do recurso ordinário mudou um pouquinho, aumentou ali, tá uma média de 12 mil, se não me engano, tá? Deu uma aumentadinha aqui, pelo menos no TRT9, tá? Nona região, que é aqui do Paraná. Tá, e se eu não fizer o preparo? Se você não fizer o preparo, o seu recurso não vai ser conhecido, ou seja, ele não vai ser analisado. E por quê? Porque é um dos pressupostos em que eu tenho que analisar antes de protocolar o meu recurso. Uma pergunta bem importante: e se a parte tiver justiça gratuita, precisa fazer o recolhimento dos depósitos e depósito recursal? Ou seja, preciso fazer o preparo desse recurso? Veja, com justiça gratuita, eu não preciso fazer o preparo. Eu vou colocar lá no tópico do meu recurso, vou colocar no tópico do meu recurso, preparo, mas vou mencionar que deixo de fazer o preparo, visto a parte ser beneficiária da justiça gratuita, conforme movimento tal. Esse movimento vai estar em algum momento no processo de deferimento da justiça gratuita para aquela parte. Então, eu não preciso fazer o depósito, não preciso fazer o preparo para quem tem justiça gratuita, mas eu vou mencionar que eu vou deixar de fazer o preparo devido à justiça gratuita. Então, esses são os pressupostos específicos ali, né? Quando a gente analisa, é isso que eu tenho que observar para iniciar a estudar os recursos, iniciar com o meu recurso. Na Justiça do Trabalho, os principais recursos são os embargos, né? Existem embargos de declaração e embargos à execução, o recurso ordinário, que é conforme o artigo 895 da CLT, recurso de revista 896 da CLT, e os agravos, aí que temos agravo de petição, agravo de instrumento, que eu vou mencionar aqui para vocês o que é cada um deles, tá? Vamos para um dos recursos, assim, que a gente mais ouve falar na Justiça do Trabalho, que é o recurso ordinário. Ele se compara à apelação na Justiça comum. No direito civil, o recurso em que eu tenho que apresentar para querer modificar uma sentença é uma apelação. Aqui não é apelação. Aqui se chama recurso ordinário. E ele está disposto lá no 895 da CLT, e que menciona o seguinte: das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Ele cabe das decisões das varas do trabalho. Primeira vara do trabalho, segunda vara do trabalho, seja qual cidade for, tá? O recurso ordinário, saiu a sentença daquele meu processo, em que o juiz analisa se eu tenho direito, se eu não tenho direito, ou por qualquer outra coisa, resolve extinguir meu processo porque eu deixei de apresentar emenda, petição, qualquer decisão que venha, que se chame sentença, é cabível recurso ordinário. E o prazo é 8 dias, isso tem que ficar claro. O prazo é 8 dias para apresentar recurso ordinário, tá? Lá na Justiça Civil, a apelação é outro prazo, que eu nem vou mencionar aqui para vocês, para não confundir. Mas na Justiça do Trabalho, cabe para nós o recurso ordinário da sentença no prazo de 8 dias. E daí aqui acontece uma outra questão, que quando se inicia um processo diretamente no TRT, como é o caso, por exemplo, de uma ação rescisória, que não vem ao caso estudar aqui nesse momento, também é cabível o prazo, o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Mas eu quero que vocês se atentem, em especial neste momento, aqui, o inciso 1 do 895, que fala das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, cabe recurso ordinário. Tá, e o que é que eu posso, nesse recurso ordinário, o que é que eu posso analisar nele? O que é que eu posso fazer nesse recurso ordinário? No recurso ordinário, eu posso, por exemplo, se o juiz não fez uma análise de provas, se o juiz
viu as provas, escutou as testemunhas, mas decidiu diferente como as provas, como a audiência se deu, ou como foi juntado no processo, ou se eu entendi de alguma forma que aquela decisão é injusta, que aquele juiz não observou a lei, não observou alguma súmula do TST, não observou alguma orientação jurisprudencial. Nesse caso, é cabível um recurso ordinário. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo ali, um exemplo só de recurso ordinário para vocês verem a estrutura dele, mas eu já vou falar como é a estrutura do recurso ordinário aqui para vocês, tá? Então, quando eu quero modificar algo que eu não achei justo, lógico, eu preciso ver o cabimento, eu preciso ver se aquele recurso, se é possível recorrer. Eu tenho que fazer uma análise daquele recurso, não é simplesmente ir saindo fazer recurso, se eu só achar que é injusto porque eu perdi, mas a fundamentação está ok. Não, eu preciso, além de eu analisar, eu vou ter que fundamentar todo esse recurso. Então, e como é que eu vou fazer esse recurso? Vou compartilhar um Word aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia da estrutura de um recurso aqui, que vai ficar mais claro até mesmo como é que vocês vão encaixar ali a tempestividade, como é que vocês vão encaixar os fatos, as razões de recurso, tá? E eu mostrando essa estrutura aqui para vocês, praticamente todos os recursos, recurso de revista, agravo, até mesmo o agravo, não necessariamente o agravo ali de instrumento precisa ser exatamente dessa forma, mas vários pontos vocês vão poder usar, como eu vou explicar aqui para vocês, tá? Deixa eu só abrir e compartilhar um Word aqui que vai ficar mais fácil. Pronto. Não foi ainda. Eita. Aqui. Tá. Primeiro, né, veio aquela sentença daquele juiz. Eu falei, nossa, eu pensei, nossa, isso aqui dá para ser revisto, isso daqui dá para ser analisado novamente, porque o juiz não observou tal prova, o juiz não observou a lei, ele entendeu diferente do que a lei, e eu tenho fundamentos, porque o meu recurso ele precisa ser fundamentado, tá? Eu tenho fundamentos. Então, dentro do prazo de 8 dias, ele vai ter que ser tempestivo. Dentro do prazo de 8 dias, eu vou falar assim, juiz da 13ª Vara do Trabalho de Curitiba, por exemplo, eu acho que essa sentença está equivocada, eu quero recorrer. Primeiro, aonde é que eu vou protocolar esse meu recurso? Eu vou protocolar esse recurso na vara em que proferiu aquela sentença, na 13ª Vara do Trabalho de Curitiba. Por que eu vou protocolar lá? Porque aquele juiz da 13ª Vara de Curitiba, ele precisa ver que aquela sentença vai haver um recurso, e ele precisa intimar a outra parte para apresentar suas contrarrazões, que é como se fosse a contestação do recurso, tá? Mas se chama contrarrazões e não contestação, mas as contrarrazões do recurso. E daí ele analisando que preenche ali brevemente os pressupostos de admissibilidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai remeter esse recurso ao tribunal para que o tribunal julgue. Então, quando eu vou fazer um protocolo do recurso, a primeira coisa que eu vou fazer no recurso é fazer uma capa aqui, ó. Ao douto juízo da 13ª Vara do Trabalho de Curitiba, tá? Vou remeter para aquela vara. Por quê? Porque eu quero que o juiz olhe primeiro e ele veja que eu vou recorrer. Depois, eu vou pôr o número dos autos aqui. Vou pôr reclamante, reclamada. Vou mencionar aqui que eu não estou satisfeito com a sentença do juízo acuó. Quem é o juízo acuó? É aquele juízo que proferiu aquela sentença que eu quero recorrer.
Então, nesse caso, o juiz acuó é o juiz da 13ª Vara do Trabalho de Curitiba. Então, eu não estou feliz com a sentença, ou melhor, eu não estou satisfeito com a sentença, visto que é passível de recorrer. Desta forma, eu quero apresentar recurso ordinário, conforme artigo 895 da CLT, vou colocar o inciso 1, porque eu quero ver uma sentença, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem uma estrutura, pessoal. E desta forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, eu quero que remessa ao TRT. Por quê? Porque é o juiz da primeira vara, da 13ª Vara que vai mandar o TRT, vai falar assim, TRT, tem um recurso aqui para você julgar. Por isso que eu tenho que pedir essa remessa, para que ele saia da primeira instância e vá para a segunda instância. Aqui embaixo, vou assinar, vou colocar a data, assinatura do advogado. Beleza. Essa é uma folha de rosto, tá? Essa é uma folha de rosto em que eu vou falar assim, juiz da 13ª Vara, tá aqui o meu recurso. Preenchi os pressupostos da admissibilidade. Analise e remete aí os meus autos ao TRT, que eu quero que o TRT julgue. Beleza. Fiz isso. Daí eu vou para uma outra página. E daí eu vou me endereçar, daí eu vou me referir ao tribunal. Então, egrégio, tribunal, regional. Não vou escrever tudo, gente, senão não vai ficar muito tempo. Regional, do trabalho, da 9ª região, ou seja, qual região que você estiver fazendo esse recurso, tá? Vou colocar autos, número tal. Aqui eu vou colocar recorrente, quem está recorrendo. Muda um pouquinho aqui a nomenclatura, tá? Nesse caso, recorrente e recorrido. Recorrido. Quem eu estou recorrendo contra. Daí eu vou mencionar o quê? Visto que o juiz, o acuó, não observou tal ponto, ou a parte recorrente se sente injustiçada pela sentença proferida, é que a parte apresenta recurso ordinário pelas razões a seguir expostas. Daí eu vou, no final, depois disso, vou colocar a data e vou colocar a assinatura do advogado. Certo? Certo. Daí eu vou, primeiro, demonstrar os pressupostos de admissibilidade. Eu vou demonstrar, vou fazer um tópico. Legitimidade. Não precisa necessariamente eu colocar a capacidade se eu já for capaz, se tiver tudo certo. Mas se eu tiver alguém, um tutor, um curador, qualquer coisa nesse sentido, é interessante que eu coloque o pressuposto de capacidade só para demonstrar que está tudo certo, tá? Vou colocar a tempestividade. Este recurso é tempestivo, visto que foi proferida a sentença na data tal. Isso, gente, vocês não precisam colocar exatamente o que eu estou falando para vocês. Vocês só precisam demonstrar que esse recurso é tempestivo. Vocês vão demonstrar que o recurso, que a sentença saiu data tal, houve intimação e data tal, e você está protocolando na data tal, que é tempestivo. Então, você vai demonstrar que está dentro do prazo esse recurso. Daí eu vou para o tópico 3, que é o quê? Preparo. Se a parte tiver justiça gratuita, eu vou mencionar, deixa-se de fazer o preparo, visto que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Se eu precisei fazer o preparo, recolher as custas do depósito recursal, eu vou mencionar que eu recolhi as custas, depósito recursal, conforme juntada nos autos, conforme juntada do comprovante nos autos, tá? Isso, gente, como eu falei, a estrutura é essa. Vocês não precisam colocar exatamente as palavras que eu estou falando, mas vocês precisam saber o que são os pressupostos intrínsecos, extrínsecos, que é juízo qual, que é juízo ad quem, tá? Daí, se eu quero mencionar qualquer outra coisa em sede de preliminar, eu menciono. Se não, eu vou para o tópico 4, que vai ser das razões do recurso. O que eu quero dizer? As razões do recurso, eu posso... É como se fosse a parte do fundamento, né? Dos fundamentos.
Posso mencionar uma breve síntese dos fatos aqui antes? Breve síntese dos fatos? Posso? Bem breve. Vai ser bem breve a síntese, tá? Eu vou para as razões do recurso. Quero recorrer, por exemplo, na hora extra. Eu vou explicar o que foi concedido na sentença de hora extra, por que está errado aquela sentença, qual é o fundamento na CLT, na legislação como um todo, que aquela sentença está errada, e o que eu quero. E o que eu vou querer sempre, gente? A reforma da sentença. Por quê? Porque eu quero que aquela sentença seja sentença. Eu quero que aquela sentença seja reformada. Eu quero que aquelas horas extras que o juiz não me concedeu, ele conceda. Então, eu vou pedir, por fim, a reforma da sentença. Beleza? Vou para o tópico. Quero recorrer sobre o intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada. Vou demonstrar por que está errado na sentença em um parágrafo. Vou colar uma parte da sentença se eu achar que é pertinente. Vou demonstrar o fundamento na legislação por que aquilo está errado. E, ao final, eu vou pedir a reforma da sentença. Feito tudo isso, eu vou para os requerimentos finais. Gente, se vocês quiserem recorrer de uma coisa, pode recorrer. Se quiser recorrer de 8 coisas, pode recorrer, tá? Tudo isso vai na análise, cabimento e adequação do recurso, tá? Requerimentos finais. Eu vou requerer que o meu recurso seja conhecido. Por quê? Porque eu preenchi todos os pressupostos processuais, tempestividade, legitimidade, preparo. Tá tudo certinho, então eu quero que ele seja conhecido e provido para reformar a sentença do juízo acordo. Vou colocar a data e assinar. Beleza. É essa a estrutura. Lógico, gente, não é de um dia para a noite que vocês vão aprender a fazer o recurso ordinário. Isso vai tempo, isso vai estudo, isso vai pesquisa. Pode olhar algum modelo para ver como que é a estrutura de estudo. Não tem como. Aluno não pode olhar modelo. Pode. Eu acho que pode sim, porque fica mais fácil para analisar. O que você não pode fazer é pegar tudo que está lá e copiar sem analisar o teu caso concreto. Daí está errado, tá? Certo, gente? Então tá, fiz o meu recurso. Esse se chama o recurso ordinário. O recurso cabível de sentença é recurso ordinário. O recurso cabível de decisão de sentença é o recurso ordinário, tá? Fiz todo o meu recurso ordinário. A outra parte vai ser intimada para apresentar as contrarrazões. E aonde está o fundamento das contrarrazões na CLT? Está lá no artigo 900, que eu vou mostrar para os senhores aqui, ó, que diz o seguinte. Artigo 900 do nosso livrinho aqui, CLT. Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Qual é o prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário? 8 dias, tá? Sempre as contrarrazões vai ser o mesmo prazo do recurso principal. Se é embargos de declaração que o prazo é 5 dias, qual é o prazo para as contrarrazões? 5 dias. Se é umas contrarrazões ao recurso de revista, qual é o prazo para apresentar as contrarrazões de recurso de revista? 8 dias. Por quê? Porque o recurso de revista é 8 dias, tá? Esse é o nosso recurso ordinário, em que eu quero modificar uma sentença. Então, vou apagar aqui e vamos para o nosso slide aqui novamente para dar continuidade. Nesse momento, vamos fazer uma breve análise dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso aí bem
bem fácil, né? E segue a mesma coisa do recurso do Código do Processo Civil, tá? E o que são os embargos de declaração? Eles estão estabelecidos no artigo 897-A da CLT. É importante que esses artigos que eu estou mencionando aqui, pessoal, vocês anotem, dê uma lida depois na CLT de vocês, tá? O 897-A coloca: caberão embargos de declaração na sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, e continua. Prazo do que é esse embargos de declaração? São casos em que eu quero que o juiz, por exemplo, eu estou pedindo 3 horas de hora extra. O juiz, na sentença, só se manifesta com relação a 1 hora. Tá, e as outras 2? Vai passar batido? E aí, juiz, o que você vai fazer? Vai deixar passar batido essas outras 2 horas? Antes de eu entrar com recurso ordinário, o que eu posso fazer para tentar sanar isso de uma forma mais fácil? Um embargos de declaração no prazo de 5 dias contados da intimação da sentença. Vou falar assim: juiz, veja, na minha petição, eu estou pedindo a questão de 3 horas extras por dia. Só que na sentença, o juízo apenas se manifestou com relação a 1 hora extra. O senhor pode sanar, lógico, você não vai falar o senhor para o juiz na petição inicial, né? Mas é só a forma para vocês entendam embargos de declaração. O douto juízo gostaria que sanasse essa omissão. Cadê as outras 2 horas extras que eu pedi? Está tendo uma omissão. Então, cabe o quê? Embargos de declaração. Ou tiver uma obscuridade, algo que ficou obscuro que nós não conseguimos entender. Numa parte, o juiz fala uma coisa sobre as horas extras, na outra, ele fala outra coisa. No dispositivo de sentença, ou melhor, na fundamentação da sentença, ele fala uma coisa. Lá no dispositivo da sentença, ele fala outra coisa. Então, fica aqui obscuro ou contradição. Em um momento, ele concede 2 horas extras, no outro momento 1 hora extra, mas não fala das minhas 3 horas extras. Então, juiz, antes de eu entrar com recurso ordinário, eu quero que você analise isso aqui, ó, que pode ser muito mais fácil embargos de declaração, porque muitas vezes não vai precisar nem eu recorrer se o juiz sanar essa omissão, obscuridade ou contradição, tá? Gente, eu não apresentei embargos de declaração para querer que o juiz analise essas 3 horas que ele decidiu apenas 1. Posso fazer recurso ordinário? Posso, não há problema. O embargos de declaração, ele não é um pré-requisito para o recurso ordinário, tá? Não é um pré-requisito. Ele é simplesmente uma modalidade de eu tentar analisar de uma forma mais rápida, porque às vezes eu nem preciso entrar com recurso. E por que é uma modalidade de uma forma mais rápida? Porque os embargos de declaração é o próprio juiz que proferiu a sentença que vai analisar. Juiz da 13ª Vara, estou apresentando embargos de declaração para que você observe essa omissão, essa obscuridade ou essa contradição aqui, porque ficou errado aqui na sentença, eu não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Então, juiz da 13ª Vara, analise isso para mim. E o próprio juiz vai dar a sentença da decisão dos embargos de declaração. Se ainda assim eu achar que é passível de recurso, de eu apresentar um recurso ordinário, eu vou apresentar um recurso ordinário daí, tá? Mas os embargos de declaração, ele não é um pré-requisito do recurso ordinário, mas ele é uma modalidade de tentar agilizar isso. Por quê? Porque o recurso ordinário vai ser analisado e julgado pelo TRT, ou seja, pela segunda instância, pelos desembargadores. E isso pode demorar 9, 10, 11, 12, 1 ano, dependendo da demanda daquele tribunal regional que vai analisar o meu recurso. Já os embargos de declaração é analisado pelo próprio juiz, então por isso que acaba sendo mais rápido, mas não é um pré-requisito para os embargos de declaração, para o recurso ordinário. Posso apresentar embargos de declaração de um acórdão? Fiz o meu recurso ordinário. O tribunal reformou a minha sentença, mas deixou de se manifestar de algum momento, algum item naquele processo, naquele recurso que eu pedi, o tribunal não analisou. Posso pedir embargos de declaração ali? Também.
posso protocolar embargos de declaração daquela decisão do acórdão também. Então, os embargos de declaração, ele não cabe só em primeira instância. Ele cabe em primeira, em segunda, instância superior de qualquer decisão que apresente o quê? Omissão, obscuridade e contradição, no prazo de 5 dias. O 897 da CLT, ele trata sobre isso, mas usamos exatamente o embargo de declaração aqui na Justiça do Trabalho como Código de Processo Civil, tá? Daí aqui temos o artigo 900 da CLT, que menciona que interposto o recurso será notificado o recorrido para oferecer as suas contrarrazões em prazo igual ao que tiver o recorrente. Gente, aqui eu já mencionei para vocês sobre as contrarrazões. Posso apresentar contrarrazões aos embargos de declaração? Sim, devo apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração. E qual vai ser o prazo das contrarrazões nesse caso? 5 dias. Se for um recurso ordinário, 8 dias, tá? Beleza, gente? Aqui, acabamos esse slide aqui, falamos de recurso ordinário e recurso, na verdade, não é nenhum recurso, embargos e declaração, mas a gente pode ter ali como um recurso, por quê? Porque é uma revisão de uma sentença, tá? Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês, antes de encerrarmos e pularmos para a parte 2, é sobre agravo de instrumento, que é um pouco mais fácil aqui na Justiça do Trabalho. Ele não é tão abrangente como lá na justiça comum, tá? Aqui, o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele está estabelecido no artigo 897 da CLT. Agravo é outro recurso que também utilizamos na Justiça do Trabalho. Qual é o prazo do agravo de instrumento aqui? 8 dias. Então, eu quero que os senhores abram depois a CLT, ou junto comigo aqui também, e vamos ler o que diz o 897 da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha B, que eu quero que é o agravo que a gente vai falar agora, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição do recurso. Na justiça comum, no direito civil, Código de Processo Civil, o agravo serve para outras coisas também, por exemplo, sobre decisões interlocutórias do juiz. O juiz decidiu sobre uma tutela, não decidiu qualquer outra decisão do juiz que não seja uma sentença, cabe agravo. Aqui na Justiça do Trabalho, eu quero que vocês esqueçam isso. Na Justiça do Trabalho, eu quero que vocês gravem que agravo de instrumento no prazo de 8 dias, serve para o quê? Destrancar recurso. Meu Deus, o que é isso? Lembram que a gente acabou de estudar os pressupostos da admissibilidade? Protocolei o meu processo, protocolei o meu recurso na 13ª vara e falei assim, juiz, remete ao TRT, porque tá tudo certinho, tem pressupostos, tá tudo certo. Daí o juiz vai fazer a primeira análise desses pressupostos e vai falar assim, não vou remeter porque está faltando custas aqui. Você não recolheu custas. Então, não remeto esse recurso ao TRT não, porque está faltando preparo. Nesse caso, eu não vou nem discutir com o próprio juiz que está falando isso para mim. Nesse caso, eu vou fazer um agravo de instrumento, vou dirigir ao Tribunal Regional do Trabalho esse agravo, ou seja, não é para, nesse caso aqui do agravo, não é para o juiz de primeira instância que eu vou protocolar e que eu vou pedir que eu estou fazendo agravo. Eu vou jogar esse agravo, vou protocolar esse agravo direto lá no TRT. O juiz aqui de primeira instância, 13ª vara, vai saber? Vai saber. Mas eu quero que o tribunal analise direto, melhor dizendo. Eu vou falar o seguinte, tribunal, eu estou com o recurso ordinário pronto. Eu protocolei dentro do prazo, eu fiz preparo, eu fiz tudo, mas o juiz da 13ª vara não está querendo que o meu recurso venha para cá, porque ele está falando que não tem custas. Eu não fiz o preparo.
Mas eu fiz o preparo sim. Daí eu vou demonstrar no agravo e falar assim, olha, o preparo está recolhido custas, está recolhido depósito recursal. Tudo isso lá nas minhas razões de recurso. Então, eu vou falar assim, tribunal, eu quero que essa Câmara aqui, que essa turma analise esse agravo de instrumento e fale para o juiz da 13ª vara que o meu recurso está ok e que é para ele mandar em remessa para o TRT. O TRT vai analisar e vai decidir e vai ver se o seu recurso realmente estiver preenchido todos os pressupostos de admissibilidade, ele vai falar assim, juiz da 13ª vara, pode destrancar esse recurso aí, pode mandar subir que a gente vai julgar sim, porque está tudo certo. O que o juiz da 13ª vai ter que fazer? Vai ter que mandar o recurso, tá? Vai ter que mandar o recurso, se a outra parte já apresentou contra-razões, ok. Se não, vai apresentar contra-razões, e daí vai pegar todo esse recurso e vai... Daí o meu recurso ordinário vai ser analisado pelo TRT. Mas antes de ser analisado pelo TRT, o juiz da 13ª falou, não vai analisar, porque não tem preparo. O que eu vou fazer? Vou fazer um agravo de instrumento para o Tribunal Regional do Trabalho e vou falar assim, tribunal, o juiz da 13ª não quer deixar o meu recurso subir aqui para vocês. Então, vocês analisem isso, esse meu agravo de instrumento, analisem esse meu recurso, que o recurso ordinário está tudo certo, sim, eu quero que suba o meu recurso. O tribunal vai analisar o meu agravo de instrumento, vai proferir um acordo e vai falar assim, juiz 13ª vara, está tudo certo, manda esse recurso ordinário subir, porque a gente vai julgar. Ficou claro? Então, o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele só serve para destrancar recurso que foi ali, que foi denegado pelo juiz para subir. Então, repetindo, artigo 897, cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha B, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição dos recursos. Então, certo. Posso fazer também um agravo de instrumento do TRT que está denegando a subida do meu recurso de revista ao TST? A hora que for falar do recurso de revista, vou falar um pouquinho mais? Sim, posso. Em qualquer instância em que um recurso meu estiver sendo denegado por qualquer coisa que aquele juiz acuó alegue, se estiver tudo certo e não tem por que ele estar denegando o meu recurso, eu vou fazer um agravo do instrumento. Logo, agravo do instrumento da Justiça do Trabalho serve para destrancar recursos de primeira instância para segunda ou de segunda instância para instância superior, falando que não vai subir por falta de qualquer pressuposto que não foi preenchido, mas se for preenchido e está tudo certo, eu vou fazer um agravo para o tribunal, ou TRT, ou TST, analisar e falar, destranca meu recurso. Esse é o agravo do instrumento. Marquem aí certinho o artigo para vocês verem e indico aí que vocês estudem, além disso aqui que eu estou falando, material de apoio que vocês tiverem, ou a doutrina de preferência de vocês, que vai ficar um pouco mais claro, que não tem como eu falar tudo detalhado aqui para vocês, tá? Logo mais, faremos a parte 2 aqui, falando de recursos. Vamos falar aí, em especial, recurso de revista e agravo de petição e mais alguns detalhes pertinentes, tá certo? Até logo.